Quando Samantha Klopp concebeu seu segundo filho, tudo transcorria conforme o planejado. Contudo, ao entrar em trabalho de parto, ela teve que ser conduzida à sala de operações para que os médicos pudessem tentar salvar tanto ela quanto o bebê. Quando todas as esperanças pareciam perdidas, seu esposo fez algo extraordinário. Craig e Samantha estavam radiantes ao descobrirem que estavam esperando o segundo bebê. Havia sido um longo período de 1 ano tentando engravidar e dar um irmãozinho ou irmãzinha para seu filho mais velho. O próprio menino, John, ansiava por um irmãozinho, implorando ao casal. Durante o ultrassom que revelaria o sexo do bebê, Samantha solicitou ao médico que não revelasse nada. O profissional então anotou o resultado em um papel, entregando-o a uma amiga de Samantha, encarregada de organizar uma pequena comemoração entre amigos e familiares. A revelação aconteceu entre doces e um bolo, e quando os balões roxos e rosas flutuaram e se fixaram no teto do apartamento, indicando que seria uma menina, todos ficaram emocionados, mas Craig foi quem mais se emocionou. Ele abraçou sua esposa e filho, beijando-os com a realização daquele sonho. Foi emocionante ver o entusiasmo do pai pela chegada da filha, e como um fã dos Red Sox, ele exclamou: "Eu também vou ensiná-la a jogar beisebol", arrancando risos de todos ali presentes. Craig conheceu Samantha durante seus anos na universidade. Ele havia ingressado em uma universidade renomada na região de Boston devido às suas habilidades como jogador de beisebol. Aos 16 anos, ele foi campeão regional na liga estudantil e aos 17 atraiu a atenção dos recrutadores devido à sua alta pontuação durante o campeonato daquele ano. Embora tenha sido impedido de seguir carreira como jogador profissional devido a uma lesão no ombro, durante seus anos na faculdade, Craig continuou jogando pela equipe universitária. Ele sempre afirmava que sua melhor jogada aconteceu durante um treino no campus. Após rebater a bola e enviá-la aos céus, Craig avistou Samantha, uma jovem muito bonita que nunca havia visto antes. Ela estava acompanhada por uma amiga. "Aquela foi a melhor rebatida da minha vida, porque me trouxe você", disse Craig a Samantha em seus votos de casamento, diante de todos os presentes. A cerimônia foi simples e elegante, ocorrendo 1 ano após a graduação de Samantha. Como engenheiro, Craig trocou o taco pela calculadora, mas continuou acompanhando de perto o esporte. Quando John nasceu foi a maior alegria de sua vida e aos 3 anos, o menino já brincava de rebater a bola com o pai. Craig e Samantha não tinham expectativas de que o filho se tornasse um atleta como o pai havia sido, mas se divertiam lançando bolas pelo jardim e levando o menino aos jogos dos Red Sox. Agora, com a chegada iminente de uma filha, Craig e John costumavam deitar-se na cama junto com Samantha, ouvindo atentamente os movimentos e chutes da menina. Tudo parecia perfeito, até que a família foi surpreendida por uma reviravolta do destino. À medida que a gravidez se aproximava das 40 semanas, Craig e Samantha preparavam-se diligentemente para receber o bebê com todo o conforto possível. Berço, roupas de diversas cores, brinquedos e muitas fraldas enchiam o quarto decorado especialmente para a criança. O dia do parto estava programado para daqui a 10 dias. Como Samantha já havia passado por essa experiência anteriormente, ela estava calma, pensando que sabia como tudo iria se desenrolar. No entanto, na semana anterior, algo inesperado aconteceu. Samantha acordou sentindo contrações leves. Como não pareciam ser preocupantes, ela e o marido foram ao hospital sem muita apreensão, apenas para garantir que tudo estava bem. Durante a consulta com o médico, as contrações aumentaram abruptamente e a bolsa se rompeu. Foi quando tudo mudou para pior. Samantha começou a sentir tonturas intensas e náuseas. Como as contrações haviam interrompido seu café da manhã, ela também se sentia fraca. Ela não havia experimentado nada disso durante seu primeiro parto, mas ainda assim achava que poderia não ser algo sério. Talvez fosse apenas sua filha anunciando sua chegada um pouco antes do previsto. No entanto, Samantha estava enganada. Minutos depois, desmaiou diante do médico. Craig ficou extremamente assustado. Nunca havia visto sua esposa nesse estado, e nem toda sua experiência como jogador de beisebol o preparou para uma situação como aquela. "O que está acontecendo? O que ela tem?" Ele perguntava em vão para uma equipe que estava agitada com o imprevisto. A frequência cardíaca de Samantha diminuiu e sua pressão arterial caiu para 0. Enquanto a equipe médica tentava entender a situação, Samantha começou a ficar com uma coloração azulada e parecia ter dificuldade para respirar. Logo, seu corpo foi colocado em uma cama ligada a vários aparelhos que monitoravam suas condições e também as do bebê que ela carregava no ventre. O problema é que os sinais vitais do bebê também começaram a cair. Craig sentiu um calafrio macabro percorrer sua espinha.
Ele observava impotente enquanto a equipe médica sabia que precisava agir rapidamente. Após realizarem alguns testes adicionais, confirmaram que Samantha estava sofrendo de uma embolia do líquido amniótico, uma reação alérgica rara que ocorre quando o líquido amniótico entra na corrente sanguínea da mãe, levando ao colapso do coração e dos pulmões. A mulher foi imediatamente conduzida a outra ala da maternidade, em direção à sala de cirurgia. Porém, as enfermeiras não permitiram que Craig a acompanhasse. Ele protestou, expressando o desejo de ficar ao lado de sua esposa e filha naquele momento. Mas as enfermeiras insistiram que a situação era delicada demais e os médicos precisavam de concentração, considerando a possibilidade de que ela não sobrevivesse e, caso sobrevivesse, de que Samantha nunca mais fosse a mesma pessoa. Ao ouvir isso, Craig sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Sozinho no corredor da maternidade, sua vontade era de socar as paredes até que seus punhos sangrassem. Porém, em vez disso, ele se agachou e apoiou a cabeça na parede. Com todas as suas forças, começou a sussurrar consigo mesmo. Quem presenciava a cena não sabia se ele estava rezando ou apenas torcendo para que tudo desse certo, mas era sem dúvida uma cena angustiante. Craig precisava ser forte, pois em breve enfrentaria uma das derrotas mais dolorosas de sua vida. Na sala de cirurgia, a condição de Samantha tornou-se ainda mais grave e nenhum esforço da equipe médica foi capaz de evitar o pior. Às 10h20 daquela manhã, Samantha foi declarada morta. Apesar de ser uma situação terrível para todos ali presentes, não havia tempo para lamentos. A equipe ainda se esforçava para salvar o bebê. Enquanto isso, Craig estava do lado de fora, andando de um lado para o outro. Era demais para ele suportar. Os dois haviam passado os últimos meses se preparando para a chegada da criança, planejando como seria a vida da família e sonhando com o rosto de sua filha. Não haviam escolhido um nome ainda, queriam olhar para a filha antes de decidir. E ali estava ele, sozinho, tendo que dizer adeus à mulher que conhecera por acaso 10 anos atrás, graças a uma partida de beisebol. Craig sentia-se impotente e assustado. Nunca enfrentara algo assim e estava em choque. Mesmo assim, tentava manter a cabeça no lugar. Sua filha ainda estava lutando e ele não desistiria enquanto houvesse 1% de chance de reverter a situação. Ele não podia deixar que sua esposa partisse sem lutar. Craig enfrentou o desafio da única maneira que conseguia. Ajoelhou-se e fez o pedido mais doloroso e sincero de sua vida. Eu sei que isso é mais do que posso aguentar, e talvez seja mais do que eu possa pedir. Talvez haja um plano para mim e um propósito nisso tudo. É nisso que vou confiar. Só me deixe abraçar minha esposa mais uma vez. É tudo que peço, disse Craig no chão do corredor. Estava desesperado. Então levantou-se e ligou para sua família e amigos, pedindo que viessem à maternidade imediatamente. Quando todos estavam na sala de espera, uniram as mãos e intensificaram seus pedidos e orações por Samantha e pelo bebê. As apelações se espalharam até pelas redes sociais daquelas pessoas, e em breve até mesmo indivíduos que não conheciam Samantha ou Craig expressavam apoio à família, torcendo por um desfecho favorável. Após as orações, todos se posicionaram em algum lugar para aguardar notícias positivas. Samantha ainda estava na sala de cirurgia, enquanto os médicos lutavam para reanimá-la, em uma última tentativa desesperada. Felizmente, a equipe que cuidava da criança conseguiu salvar a menina. Ela nasceu chorando baixinho, mas o importante é que foi retirada do ventre da mãe e teria uma chance de viver. Apesar desse triunfo, não estava claro se a recém-nascida poderia receber o conforto da própria mãe em seu primeiro dia de vida neste mundo. Craig chorava e ria ao mesmo tempo quando segurou sua filha nos braços. A sensação era indescritível, tanto para o bem quanto para o mal. Ele já tinha ouvido falar de experiências desse tipo, capazes de confundir nossa lógica e perturbar nossos sentidos, mas só agora entendia verdadeiramente o que isso significava e como era difícil explicar. Naqueles breves momentos em que pôde olhar para a menina, não teve dúvida sobre qual nome dar a ela. Graça seria o nome dela. Craig estava contente por ter sua pequena Graça, mas o medo de, ao mesmo tempo, perder a esposa pairava como uma sombra que ameaçava estragar todo o contentamento. O destino então decidiu apostar na esperança do ex-atleta, e logo a médica apareceu com a notícia. Samantha havia respondido à última tentativa de reanimação. Ainda estava com pulso fraco, mas estava respirando novamente. A médica afirmou que ninguém sabia como isso havia acontecido, mas agora fariam todo o possível para estabilizar a mulher. Craig abraçou os familiares e amigos presentes. Ouvir aquelas palavras foi como se uma tonelada de angústia tivesse sido retirada de seus ombros. Os médicos transferiram Samantha para a UTI,
onde fizeram todo o possível para mantê-la respirando. No entanto, ela começou a mostrar sinais de deterioração nos sinais vitais novamente. O irmão de Samantha, que era cirurgião, chegou ao hospital e solicitou acesso aos registros dela. Ele sabia que aquilo não indicava nada de bom e que os riscos eram extremos. Ele mesmo foi à sala de espera e explicou para todos o que estava acontecendo. Era um momento muito triste e assustador. Craig então se ergueu, dirigiu o olhar para sua filha recém-nascida e decidiu adentrar o quarto de sua esposa na UTI. Enquanto médicos e enfermeiras revisavam prontuários, monitoravam a situação por meio de gráficos em tela e administravam medicamentos, o engenheiro se aproximou de Samantha e segurou sua mão. Eu te amo e sempre amarei. Graça já está comigo, e ela é linda e perfeita. Se você ainda tiver alguma força para lutar, por favor, lute. A fé de Craig na recuperação de sua esposa era intensa, porém as condições de Samantha permaneciam inalteradas. Mesmo após 2 transfusões de sangue, seu estado ainda era crítico. Seu coração estava falhando, bombeando cada vez menos sangue pelo corpo, e seus pulmões haviam parado de funcionar, necessitando de aparelhos para respirar. Samantha permanecia inconsciente e fria. A qualquer momento poderia dar seu último suspiro, mas um dos médicos percebeu algo que havia passado despercebido. Reavaliando um dos exames e observando a situação da paciente, ele notou que um dos órgãos havia sido inadvertidamente lesionado e continuava sangrando, sem que a equipe tivesse notado. Diante da iminência de um segundo diagnóstico fatal, Samantha foi transferida para outra sala de cirurgia, em outro hospital. Este hospital possuía um complexo melhor equipado para lidar com tal situação e dispunha de uma máquina que poderia auxiliar na oxigenação por membrana extracorpórea, restaurando as funções cardíacas e pulmonares. Além disso, a sedação foi reduzida até que Samantha recuperasse a consciência, permitindo uma avaliação neurológica mais precisa. Ao ver sua esposa dar sinais de vida novamente, Craig retornou à sala e permaneceu dentro de seu campo de visão. Ele segurou sua mão e disse, "Oi, meu amor", com um sorriso esperançoso. Embora confusa e debilitada, Samantha sorriu de volta e deixou uma lágrima escapar. Os médicos não esperavam uma reação daquelas após tudo pelo que ela passará. Seu cérebro não apenas sobrevivera, mas suas funções neurológicas estavam mais intactas do que o esperado. Foi então que Craig percebeu que havia uma chance real de salvar Samantha. Os médicos informaram que tentariam uma nova cirurgia e que em breve ela seria anestesiada novamente. Com agilidade, Craig trouxe Graça e a colocou nos braços de Samantha, permitindo que mãe e filha se tocassem pela primeira vez. "O nome dela é Graça, meu amor. Nossa filha está aqui, viva. Estaremos aqui quando você acordar", disse Craig emocionado. Samantha estava muito fraca, mas a expressão em seu rosto e em seus olhos mudou completamente ao ver e sentir a filha, parecendo recuperar suas forças. Determinada a lutar por sua vida, Samantha manteve-se forte até que o anestesista a sedasse novamente. Restava a Craig cuidar de Graça e esperar. John estava na casa dos avós, sem saber do perigo que a mãe enfrentava. Todo o episódio representou o teste de fé e resiliência mais difícil que Craig e muitos de seus amigos e familiares já haviam enfrentado. Por fim, a cirurgia foi concluída e miraculosamente a condição de Samantha foi estabilizada. Naquele momento, os médicos estavam exaustos e perplexos. Como o corpo de uma mulher conseguiu enfrentar a morte e o nascimento ao mesmo tempo? Craig chorou de alívio ao telefone, mal conseguindo dar a boa notícia aos pais enquanto tremia. Agora eles podiam visitar a maternidade para conhecer Graça e trazer o irmão dela. 24 horas depois, o respirador foi removido e Samantha voltou a respirar por conta própria. Apenas algumas horas depois, Craig, John e a pequena Graça puderam conversar com ela. Samantha estava exausta e com pouca memória do ocorrido. Mesmo assim, mesmo sem forças e com a cabeça pesada, ela quis segurar sua filha nos braços mais uma vez. Craig a ajudou, colocando a criança em seu colo. Quando Graça abriu os olhos e encontrou o olhar de sua mãe pela primeira vez, uma lágrima escorreu dos olhos de Samantha, dissipando toda a angústia que envolvia o ambiente minutos antes. Craig sentou-se ao lado de sua esposa e agradeceu silenciosamente ao céu. Se gostou da história, por favor, deixe um like. E o próximo vídeo recomendado certamente irá emocioná-lo também. Tenha uma boa sessão e até o próximo vídeo.